Oi pessoal, essa é a semana de comemoração do blog de moça e para começar a semana eu vou explicar para vocês por que o blog de moça é a minha terapia. Eu sou blogueira desde os meus 12, 13 anos mais ou menos, e na época ser blogueira, ter um blog, era a mesma coisa que ter um diário virtual, né? A diferença era que todo mundo tinha acesso às suas informações, às suas postagens, o que você queria falar ou não, e eu sempre usei como um diário virtual, realmente. Então eu sempre expus muito a minha vida e eu tive a oportunidade de conhecer muita gente bacana, que eu tenho amizade até hoje, através dos blogs que eu tinha, desses diários virtuais mais antigos. Só que em 2008, tem um tempinho, né? 2008 eu terminei minha faculdade, sou formada em turismo, e o meu relacionamento na época tinha sido rompido, bem no finalzinho do ano. E do nada não, né? Tem uma série de acontecimentos anteriores que deram o fato de eu ter tido uma crise de pânico no finalzinho de 2008. Então, isso mudou totalmente a minha vida. Então, a partir de 2008, a minha vida mudou. E eu lembro muito bem que eu fui a oradora da turma e eu tinha que subir, né, na hora da colação e fazer a minha apresentação. E antes disso, eu tive uma crise muito forte mesmo. E essas crises de pânico são horríveis. Então, por exemplo, meu coração começa a acelerar, bate muito forte, parece que tipo, ele vai sair pela boca ou, sei lá, pelas orelhas, pelo nariz, por qualquer lugar. E as minhas mãos começam a suar muito e eu começo a tremer e eu não consigo ficar parada, eu fico agitada e eu choro muito e minha boca fica muito seca a ponto de eu quase desmaiar. Então essas eram as reações que eu tinha e eu não sabia por quê. Então antes da minha colação de grau eu lembro até hoje que eu liguei pra minha amiga de faculdade, que é minha amiga até hoje, beijo Keilinha, liguei pra Keila e falei: Keila, eu não vou conseguir. Ai meu Deus, eu não vou conseguir. Desse jeito, gente, eu não vou conseguir. E eu chorava, e eu tremia, e eu tinha que fazer pé e mão, e eu tinha que ir no cabeleireiro, e eu tinha perdido meu namorado, e minha vida ia mudar, e tava aquela bagunça mesmo, sabe? E ela, não, calma, vai dar tudo certo. E eu sei que eu não tava aguentando, fui fazer meus pés e minhas mãos, chorava e tremia, até que minha mãe me levou ao hospital. Chegando lá, o médico queria me dar calmante, né? E eu desesperei mais ainda, mas eu tenho que fazer a minha colação e eu sou oradora e eu precisei, eu tremia, eu chorava. E aí eu tive que tomar uma dose muito forte de calmante e eu fui super grog pra minha colação de grau, gente. Parecia que eu tinha bebido todas, sabe? Sim, todas mesmo. E a partir de então eu desenvolvi a crise de pânico, a síndrome do pânico, e era repentino. Sabe, eu não consigo explicar pra vocês quando exatamente acontecia assim, a síndrome ou as crises que eu tinha. Às vezes eu tava em casa, parada, lendo um livro, começava o coração acelerado, não sei o que, e eu começava a suar com a mão e eu chorava. Ui, mãe, parece que é um medo que a gente tem irracional. É um medo de ter medo, é um medo de viver, parece que tudo vai dar errado na sua vida. E aí minha mãe sempre me levava ao hospital porque a gente não sabia o que era, né? Então eu tinha as sensações físicas no corpo, só que ninguém encontrava nada. Então achavam que era ou frescura ou que era realmente alguma coisa psicológica, mas eu sempre estava indo ao hospital. Minha mãe me ajudou muito, minha mãe me ajuda muito durante esse processo de crise de pânico. E, nossa, foi altas vezes que eu tive que ir pro hospital e ficar horas lá e eu chorava. E eu queria sair correndo com aquele soro na minha veia. E eu não vou viver, eu não vou conseguir. E aquela coisa, aquele desespero, e eu não conseguia mais viver. Realmente, eu me tranquei em casa por muito tempo. Eu entrei numa crise de depressão também. E minha mãe começou a se preocupar com isso, porque era do nada. Às vezes eu acabava de sair de algum lugar, ou eu ia visitar minha tia e começava do nada. Aí eu começava a ficar assim, e tremia e ficava pra frente. Meus irmãos até zoam comigo de vez em quando. Mas eu ficava tremendo e eu chorava e aquilo doía lá no fundo da minha alma, assim, sabe? Parecia que eu queria entrar, assim, puxar meu coração, assim, me libertar daquilo. Às vezes eu queria sair correndo, mas eu tava tão fraca que eu não conseguia força, não tinha forças pra sair correndo. Então eu me isolei completamente do mundo, eu gostava de ficar em casa, eu ainda gosto de ficar em casa.
E eu comecei a ver o blog de uma forma diferente, porque eu estava isolada do mundo, mas eu tinha o blog como uma forma de eu conversar com outras pessoas, entendem? Tipo, eu não precisava me aproximar, eu não precisava fazer sala, eu não precisava, e aí, como é que você tá? E sabe, aquele medo de as pessoas pensarem alguma coisa sobre mim, aquela ansiedade insuportável, sabe? O que será que essa pessoa tá pensando de mim? Aquela sala que a gente faz quando a gente conhece alguém pessoalmente. Então, o blog se tornou uma terapia pra mim, realmente. Eu comecei a postar sobre coisas que eu gostava de fazer, um pouquinho sobre a minha vida. E comecei a desenvolver layouts também pro meu blog. Eu adorava desenvolver layout, era uma montagem de todo quanto é tipo de imagem, era de Johnny Depp, era de cantores, atrizes e assim. E aí eu queria me aventurar mais no mundo, assim, sabe? Eu queria conhecer outras histórias, eu queria saber se outras pessoas também já sentiram o que eu sentia, né? Durante esse processo, claro, minha mãe ficou preocupada, me levou ao psicólogo e ao psiquiatra. Porque meu caso era muito assim, sabe? Eu já não aguentava mais, não tinha mais o que fazer, sabe? Não era coisa de tomar chazinho, tomar maracujá, não. A ansiedade era muito forte. Então eu fui direto pro psiquiatra, que é meu psiquiatra até hoje, que me dá uns puxões de orelha, muitos puxões de orelha. E a partir de então eu comecei a fazer tratamento com remédio controlado, tanto pra síndrome do pânico quanto pra depressão, porque eu me isolei, né? Então meus sonhos se foram, a minha vida praticamente na minha cabeça tinha ido embora, eu já não tinha mais o que fazer aqui e aquela coisa toda, né? Então eu comecei a desenvolver uma atividade muito bacana no blog por causa disso, como uma forma de terapia. O primeiro blog que eu criei a partir de então foi o Leak, não sei se vocês se lembram, alguns que me acompanharam durante esse tempo. Eu fiz alguns cursos também. Minha mãe me ajudou muito nesse processo, meus pais me ajudaram muito nesse processo. Eu fiz curso de inglês e de alemão em uma escola de idiomas aqui em Campo Grande. E às vezes eu, com o remédio, né, tomando o remédio controlado, nos horários corretos, eu tinha mais confiança em sair de casa, porque eu sabia que se eu tivesse uma crise, eu tinha aquele remédio e ele ia sanar aquela crise na hora. Então eu comecei a fazer alguns cursos também de idiomas, na verdade inglês e alemão, e comecei a procurar outras formas de terapia que eu não precisasse envolver outras pessoas, nenhuma competição, nenhuma forma de avaliação, nada que fosse me dar ansiedade. E eu encontrei também nos livros. Antes eu já lia na época do ensino médio, eu comecei a gostar de ler a partir do ensino médio. Só que aí a partir de 2008 em diante, aí que eu peguei muito amor pela leitura, sabe? Porque eu encontrei outras histórias, outros mundos, outras vidas e eu vi que tem gente que também sofre de uma forma diferente, com situações diferentes, mas que também tem problemas emocionais. Isso não é uma coisa, nossa, irracional, coisa da minha cabeça, como eu achava. Eu não sou diferente de muita gente, acho que eu sou até melhor que muita gente, não é querendo me achar, mas eu acho que eu sou melhor que muita gente aqui dentro. E o blog existe por causa disso. Eu faço tratamento já tem uns 5 anos e algumas pessoas entraram em contato comigo depois que eu liberei um post uma vez explicando que eu tava com um ataque de alguma coisa. Eu lembro até o nome do post. Era um ataque de alguma coisa porque eu não lembrava sobre o que era. O que era exatamente o que eu tava sentindo. E a partir de então, eu fiz o post, aí o blog mudou pra Minor League. E agora virou de moça, porque eu falo sobre outras coisas também. E ainda é minha terapia. Então algumas pessoas de antes, quando viram o post, vieram conversar comigo. Gé, eu também tenho síndrome do pânico, vamos conversar e tal. E eu ficava, caramba, eu não sou a única, velho. Eu não sabia se eu ficava aliviada, se eu ficava triste, porque é uma situação que eu não desejo nem pro meu inimigo, se eu tiver algum. E eu tô fazendo esse tratamento já tem esse tempo todo. Não é fácil. Mesmo você tendo todos os tipos de terapia, a fotografia também virou uma forma de terapia pra mim. E não é fácil. Você tem que ter paciência com você mesmo. Você tem que ter paciência dos seus pais, dos seus parentes, dos seus amigos. Graças a Deus eu tive tudo isso, menos a minha paciência, claro. Mas o meu psiquiatra sempre puxou a minha orelha. E graças a Deus eu sempre tive amigos que vinham aqui em casa, puxavam minha orelha, me levavam pra sair, mesmo com medo.
Muitos amigos leram sobre as crises do pânico para me ajudarem nas horas que eu precisasse, ou quando iam sair comigo, como lidar com essas situações. Beijo, Gabi. Então, os meus passos, os meus avanços foram muito mais lentos. São muito mais lentos que de muita gente. Mas isso não significa que eu parei na vida. Por incrível que pareça, eu olho para trás e vejo que eu avancei. Muito, muito mesmo. Mas da minha forma, de um jeito que eu posso lidar, né? Então, a minha primeira viagem pra Bienal foi sozinha e eu arrisquei, sabe? Eu tinha síndrome, eu tinha depressão, mas eu sabia que com os remédios e com os conselhos do meu psiquiatra, eu ia conseguir. Então, se eu ficar sempre, ai, será que, eu ia viver sempre assim, o será que, entendeu? Então, eu arrisquei, eu falei pras meninas na Bienal, falei, gente, se me der crise, ó, me leva pro hospital, me enfia remédio dentro de mim, olha, pelo amor de Deus, sabe? Eu anotava número de hospital, números importantes pra mim nessas horas, e graças a Deus não deu nenhuma crise durante o tempo que eu estive na Bienal, em 2011. E foi uma aventura incrível, foi muito bom porque eu encontrei muitas pessoas que eu conheci durante o blog do Minelic, que era mais sobre literatura. Conheci muita gente, foi muito bom e eu vi que não era aquele bicho de 7 cabeças. E pra mim foi uma experiência incrível. Só que, claro, eu tive minhas recaídas, eu tive momentos terríveis. Já em 2012, na Bienal de São Paulo, eu não consegui ir. No último momento, assim, nos 45 minutos do último tempo, eu já tava com 2 horas pra ir pro aeroporto, me deu uma crise. Me atacou a crise e eu falei, não, eu não vou, e eu ia ficar na casa de uma blogueira super querida, Karina, beijo pra você também, e me deu crise. Antes de ir, eu me senti inútil, né, porque eu achei que eu tinha evoluído durante aquele tempo e de repente eu não consegui mais viajar, deixei de conhecer muita gente, de visitar muita gente, e aquilo pra mim foi uma facada no meu coração. E eu até queria desistir do blog, muitas vezes eu quis desistir do blog, mas eu vejo que é a minha terapia, é a forma que eu tenho de aliviar todo o estresse que eu tenho, toda a minha solidão, né, e toda a forma que eu tive de me isolar do mundo. Então eu tô agora, agora que eu tô começando a voltar a viver, pra vocês terem ideia. Então, depois que eu criei de moça, eu falei, não, eu vou levar a sério essa ideia, eu quero compartilhar com os meus leitores sobre a síndrome do pânico, quero falar qual que é o motivo de eu ter um blog e depois, demorou, né? Mas eu tô aqui hoje explicando pra vocês, na semana de comemoração do blog, por que eu tenho um blog, por que ele é tão importante pra mim, por que eu não desisto, apesar de, né, muitos obstáculos aparecerem na frente. Às vezes eu olho e falo, ai meu Deus, mas por que eu tô fazendo isso? Eu tenho que trabalhar, tenho que, né, fazer outras coisas, quero ler, quero ver minha família, quero dormir, eu quero dormir o tempo todo, gente. Eu quero dormir, só dormir, sabe? Porque é um sintoma que eu tenho, é uma depressão que eu tenho e que eu tô tratando ainda, entende? E a minha vida mudou completamente ano passado, quando eu consegui finalmente sair pra trabalhar, que é um assunto pra outro vídeo, outra situação, mas eu tô começando a viver agora. Então vocês tentam imaginar mais ou menos a minha ansiedade, meu desespero, assim, aquela coisa de você querer abraçar o mundo de uma vez, porque você deixou 5 anos pra trás, meio que tipo, parado no mundo, sabe? Então eu tô querendo abraçar tudo de uma vez, eu quero arrumar meu quarto, eu quero viajar, eu quero fazer meu passaporte, eu quero fazer meu primeiro intercâmbio, sabe? Tudo isso que muita gente já fez anos atrás, eu tô começando agora, né? Então eu tenho 26 anos agora, quando tô gravando esse vídeo. Muita gente, muitas amigas minhas já estão casadas, já têm filhos, e eu ainda tô arrumando meu quarto, eu ainda tô criando a minha vida no meu primeiro emprego, e sonhos antigos, de conhecer a Disney, de fazer essas coisas, entendem? Então, eu quero agradecer a todos vocês que visitam o blog, que me apoiaram desde o primeiro blog que eu tive, que eu nem lembro mais o nome, acho que era No Light, olha as ideias, né? No Light, eu acho que era Zipnet, não tenho certeza. E quem tá me acompanhando agora, quem acabou de conhecer o blog, quem acabou de entrar e viu esse vídeo meio louco assim, com essa menina com essa headband mal colocada, mas que eu amei, porque foi um presente de uma blogueira linda que eu amo, a Babi, que eu tive a oportunidade de conhecer ano passado, na Bienal. Gente, eu fui em 2 bienais, as 2 foram no Rio.
Então, beijo pra você, Babi, muito obrigada, eu ainda vou aprender a usar headband. E é isso, gente, eu quero muito continuar com o blog, e é por isso que é tão importante pra mim que ele esteja completando 1 ano de vida. Pra muita gente, nossa, 1 ano de blog ainda é pouquinho, né, ainda tem que caminhar bastante, mas pra mim já é uma grande vitória, sabe? Porque é onde eu coloco tudo que eu sinto, tudo que eu gosto de fazer, onde eu ajudo às vezes vocês me ajudam, e a gente se conhece, na verdade, então sempre tem oportunidade sim de a gente se conhecer pessoalmente e de tornar essas amizades virtuais pessoais e verdadeiras, por que não? Não é mesmo? Então, obrigada pra você que está me assistindo. Eu espero gravar mais vídeos durante essa semana aqui no blog. Espero que você tenha gostado. Se você quiser falar comigo sobre síndrome do pânico e ou depressão, à vontade, por comentário, entra no Face, deixa uma mensagem no contato de formulário, porque vai ser muito bom pra você e pra mim compartilhar sobre isso. Acreditem, gente, porque antes, quando eu deixava esse assunto em off, aquilo me matava e eu me sentia, ai meu Deus, eu sou muito estranha, eu sou louca. Não, cara, você não é louca, você não é louco, fica tranquilo, isso vai dar certo. E eu não posso garantir pra ninguém que vocês vão ser curados, isso eu não posso dizer. Talvez você tenha que viver a sua vida inteira tomando remédio, não vou mentir. Eu acho que eu sou uma dessas pessoas, sabe? Porque eu sou muito ansiosa. Mas a gente sabe sim viver e conviver com outras pessoas, e é por isso que outras pessoas existem, e por isso que existem as amizades também, pra um ajudar o outro e a gente compartilhar as ideias, as situações, se ajudar e continuar caminhando nessa vida muito louca, tá bom? Um beijo pra você e vamos comemorar o blog. Tchau!